Você pode até não assistir mais, mas com seus quase 800 episódios e personagens tão marcantes, é praticamente impossível não conhecer os Simpsons. Ao todo, o desenho está no ar desde 1989, sendo que se você decidisse começar a assistir hoje, desde o primeiro episódio, levaria 288 horas até conseguir assistir tudo. São cerca de 12 dias seguidos, sem pausas, acompanhando a família amarela mais famosa do mundo, além de todas as previsões do futuro que eles já fizeram. As previsões dos Simpsons são mundialmente famosas, indo desde fusões de empresas, atentados contra presidentes, tecnologias inovadoras e até mesmo resultados de jogos na Copa do Mundo. São tantos acertos que muitos se perguntam se é tudo apenas coincidência ou se teria algo mais por trás. Nesse vídeo você vai conferir quais são as previsões dos Simpsons para o futuro. Algumas tecnologias que já apareceram no desenho antes e que, por mais absurdo que elas sejam, pode ser apenas questão de tempo até se tornarem realidade. A fama das previsões vem muito antes da internet se popularizar. Você sabia, por exemplo, que nos anos 90 já havia um episódio em Os Simpsons no qual o personagem Dolph usava um smartphone touchscreen e acabou sendo corrigido pelo corretor automático quando tentou enviar uma mensagem. Sabia dessa? E o detalhe é que, na época, nem o touchscreen, nem o corretor automático ainda existiam. Também nos anos 90, lá no episódio When You Dish Upon a Star, os Simpsons falavam sobre a Disney comprando a Fox, algo que demorou algum tempo para acontecer, mas finalmente, em 2017, a venda aconteceu. Seria essa mais uma previsão? Olha, dentre as principais previsões dos Simpsons estão aquelas envolvendo a política, principalmente Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Bem antes dele se candidatar a presidente, no desenho, ele já aparecia em uma campanha presidencial lá no início dos anos 2000, quase como um prenúncio do que estaria por vir. E essa não foi a única previsão com o presidente que já aconteceu no desenho, não. Em 2024, quando Trump sofreu um atentado contra a sua vida, bem antes já havia um episódio em Os Simpsons, lá em sua 7ª temporada, que mostrava um atirador atentando contra a vida do prefeito. O episódio em si não fazia referência a Trump, mas ele estava previsto para ir ao ar bem no final de semana do atentado. E se tratava de uma cena muito, mas muito parecida com o ocorrido, que o canal até preferiu suspender a exibição do episódio. Outra previsão envolvendo o presidente, mas dessa vez uma baseada em uma fake news, mostrava Trump ao lado de 2 líderes do Oriente Médio, todos os 3 ao redor de uma esfera brilhante. O encontro entre Trump, o rei presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e o rei saudita Salman realmente ocorreu. Já a parte fake está na representação deles no desenho. Na verdade, a representação nos Simpsons ocorreu depois da vida real e não antes, como muitos veículos estavam noticiando, ou seja, pelo menos dessa vez não se tratou de uma previsão, mas de uma brincadeira. E o Brasil também não ficou de fora, e já foi palco de diversas previsões. Em uma delas, durante a 25ª temporada do desenho, Homer Simpson foi convidado a apitar a final da Copa do Mundo de 2014, a final entre Brasil e Alemanha. No desenho, a Alemanha venceu o Brasil na final por 2-0. Infelizmente, apenas pouco tempo depois, todos nós sabemos quanto realmente foi o placar desse jogo, né? Ainda nesse mesmo episódio, mafiosos tentam subornar o Homer com uma mala de dinheiro, para ele apitar a favor do Brasil na final. Na mala é possível vermos várias notas de R$200. Isso 6 anos antes dessas notas realmente serem lançadas. Coincidência ou não, algumas previsões são bem surpreendentes. Mas e para o futuro? O que nós podemos esperar dele quando olhamos para um passado dos Simpsons? Começando pelas estradas. Nós já tivemos vários episódios que mostravam os Simpsons dirigindo carros autônomos, alguns deles bem antes dessa tecnologia virar realidade.
Em um dos episódios, o Homer precisa dirigir um caminhão para realizar uma entrega, mas ele acaba dormindo durante o caminho e, milagrosamente, o caminhão dirige sozinho por ele. E tudo isso aconteceu graças ao dispositivo Navitron Autodrive, um sistema secreto que fazia com que o caminhão se dirigisse sozinho enquanto o caminhoneiro relaxava. Atualmente, essa tecnologia vem se aprimorando cada vez mais. Em Masdar City, a cidade que vem sendo construída nos Emirados Árabes, o foco é a sustentabilidade e a promessa é de que todos os veículos sejam autônomos. No entanto, em Tóquio, isso já é realidade. E em 2024 foi alcançada a marca de 4 milhões de viagens autônomas. Já nos Estados Unidos, a promessa de Elon Musk é de que até 2026 o Cybercab, o robotáxi sem volantes e sem pedais, seja implementado. Conforme comunicado da Tesla, passaríamos da direção autônoma supervisionada para a direção autônoma sem supervisão, em que você pode dormir e acordar no seu destino. Será um futuro glorioso. Ou seja, assim como Homer já fez uma vez, no futuro mais pessoas poderão dormir ao volante e acordar em seu destino. Você teria coragem de cochilar na estrada? Olha, o que também já apareceu no desenho foram veículos movidos a um combustível alternativo. Nada de álcool, nem gasolina, nem eletricidade. O combustível do futuro poderá ser o próprio Sol. Em 2022, o Lightyear Zero, um carro movido a energia solar, foi criado pela fabricante holandesa Lightyear. Na verdade, o Lightyear Zero era um carro elétrico, mas que, com a adição dos painéis solares, conseguia uma autonomia de até 70 km por dia. Apesar dos Simpsons já terem previsto esse carro antes, ainda assim ele foi recebido com bons olhos, mas acabou tendo sua produção pausada para focarem no Lightyear 2, mas que até o momento não há grandes atualizações sobre ele. Agora, em 2025, a Aptera Motors revelou que vem ressuscitando o protótipo em um modelo elétrico de 3 rodas, que promete uma grande autonomia. Ainda não se trata de um modelo inteiramente a energia solar. E conforme previsões, seus painéis solares instalados lhe conferem uma independência para rodar até 64 km dia. E depois disso, sua bateria recarregável entrará em ação. A expectativa é de que até 2026 esses modelos já estejam rodando pelas ruas. Até o momento, nós ainda não possuímos um veículo inteiramente movido à energia do Sol. Mas se formos acreditar nos Simpsons, é apenas questão de tempo até isso acontecer. Apesar de não terem surgido com o seriado, pois os Jetsons já usavam carros voadores bem antes, ainda assim eles estavam lá. Os carros voadores sempre estiveram presentes no nosso imaginário, fosse na TV ou nos cinemas. No entanto, apesar de muito antecipados, sempre pareceram um sonho distante, até agora, né? Isso porque, conforme a Samsung Sky, a produtora do modelo Switchblade, os carros voadores serão produzidos em larga escala em 2026. O primeiro voo do modelo foi feito em novembro de 2023 em Washington, a 150 metros do chão e considerado como um grande sucesso. O Switchblade é um carro esportivo voador híbrido com 3 rodas e considerado como uma junção entre motocicleta e aeronave experimental. A ideia é que ele tenha eficiência tanto nos céus quanto nas estradas. Conforme Michael Maxwell, o representante da Samsung Sky, você voa com sua aeronave registrada até o aeroporto mais próximo do seu destino, pousa, retorna ao modo de voo com as asas e a cauda guardadas e protegidas com segurança e dirige os últimos quilômetros até o seu destino. Prático, né? As expectativas para o lançamento do Switchblade estão a todo vapor, sendo que até o momento já foram reservados mais de 2.300 modelos, em 57 países diferentes. Já imaginou como seria poder fugir do trânsito simplesmente passando por cima dele? Aquela literal, tá com pressa, passa por cima. E assim como os Simpsons já previam os carros capazes de dirigir sozinhos, eles também previram os robôs autônomos que vieram para roubar o seu emprego.
Lá em 2012, no episódio Eles, Robô, o Mr. Burns substitui os trabalhadores da usina por robôs. Todos, exceto um, o próprio Homer Simpson, que fica sendo o encarregado de supervisionar os robôs. Apesar da ideia de substituir trabalhadores por robôs ser algo que sempre esteve presente em desenhos e filmes, nos Simpsons isso acaba sendo mostrado de maneira bem direta, viu? Atualmente, nós já temos robôs autônomos substituindo cada vez mais a função de humanos. E não apenas na internet, mas em trabalhos manuais. Em julho de 2025, robôs autônomos realizaram uma cirurgia seguindo apenas instruções vocais de cirurgiões. As fábricas da Amazon já contam com robôs autônomos em seu quadro de funcionários, capazes de realizar o transporte de cargas de até 1.500 quilos. Já na Coreia, em abril de 2025, foi lançada a aliança Ki Humanoid. Essa aliança se trata de um trabalho em conjunto das principais empresas sul-coreanas de fabricação de robôs, sejam elas pequenas ou médias, para que, juntas, elas possam avançar na criação dos robôs comerciais. A ideia é que, até 2028, eles já possam lançar uma linha de robôs humanoides comerciais, capazes de levantar objetos de até 20 quilos. Assim como em Os Simpsons, o Homer termina o episódio tomando cerveja ao lado de seu amigo robô. Um futuro que se mostra cada vez mais possível. Assim como nos anos 90, o desenho previu o touchscreen antes da tecnologia de fato ser lançada. Algo que eles já brincaram em vários episódios, como as ligações por hologramas. Na verdade, antes dos Simpsons, os hologramas já eram bem usados em Star Trek e Star Wars, mas apesar de sempre ter parecido algo inalcançável, agora pode ser apenas questão de tempo. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a Telefônica prevê o lançamento de telefones holográficos já para o próximo ano. E para funcionar, a ideia é que os telefones holográficos sejam utilizados em conjunto com os óculos AR, os quais irão exigir os aplicativos em realidade aumentada. Tecnicamente, ainda não será uma projeção real, tal como vimos nos cinemas, ou em Os Simpsons, mas já se trata de um importante primeiro passo em direção a esse futuro. A expectativa é que entre 2026 e 2028, os novos smartphones com óculos VR e AR já estejam acessíveis ao público. E aí? É algo em que você investiria seu dinheiro? Já que estamos falando em tecnologia VR de realidade virtual, nos Simpsons esse conceito foi levado ao extremo. Lá, em vez de apenas enxergar, o VR também era capaz de dar sensação de cheiro e até mesmo de gosto em quem o utilizava. Já pensou como seria conseguir provar uma comida virtual? Pois pode acreditar, isso já não é mais coisa de desenho, pois o dispositivo eTaste tem justamente essa proposta. O eTaste, que vem sendo desenvolvido pelos cientistas, tem como objetivo adicionar sabor às suas experiências virtuais. A ideia é que ele sirva para auxiliar nas compras online, pois você poderá provar bebidas e comidas antes de comprar. Já pensou como seria poder provar a comida daquele restaurante novo do iFood antes de fazer o seu pedido e se arrepender depois? Pois é. Conforme os pesquisadores afirmam, as aplicações potenciais incluem jogos imersivos, compras online, educação remota, gerenciamento de peso, testes sensoriais, reabilitação física e outros. No momento, o dispositivo tem uma precisão de 70%, mas ainda são necessários mais testes, pois, principalmente para sabores picantes, o dispositivo ainda não é capaz de ajudar. Os usos de um aplicativo como este são vários, sendo que eles também funcionariam perfeitamente para fornecer uma experiência mais imersiva em jogos ou então em filmes. Já tem alguma ideia de qual seria seu primeiro uso para um dispositivo assim? A fantástica fábrica de chocolate? Pode ser. E por que se limitar a apenas sentir o gosto de uma comida virtual, sendo que, se formos acreditar nas previsões dos Simpsons, no futuro será possível até mesmo imprimirmos comida? De todas as tecnologias e previsões apontadas pelos Simpsons, essa, na verdade, é a mais fácil de se realizar.
Atualmente, o mercado de impressões 3D cresceu absurdamente, sendo que várias pessoas possuem impressoras 3D em casa. Há hospitais e clínicas médicas imprimindo órgãos em 3D. E agora, restaurantes e confeitarias fazem o mesmo com os alimentos. Há desde máquinas em escala industrial, as quais conseguem abastecer toda uma linha de montagem, produzindo substitutos de carne e peixe nas mais variadas formas e texturas, até mesmo modelos domésticos, os quais são mais acessíveis e você já pode levar para casa, embora com mais limitações no menu disponível. Para os que já gostam da comunidade de um air fryer, imagine o quão mágico seria poder imprimir o alimento que você quisesse comer, hein? Qual seria a sua primeira escolha? Ou melhor, a sua primeira impressão? Por último, mas não menos importante e também não menos surpreendente, uma das tecnologias apresentadas em Os Simpsons foi o tradutor de bebês. Claro, nós ainda estamos bem longe de desenvolvermos uma tecnologia que lhe permitirá ter longas conversas com um bebê, mas já existem alguns aplicativos baseados em inteligência artificial que lhe ajudam a identificar exatamente o motivo do choro deles. Ele está chorando por fome, dor ou irritação? Aplicativos como o Chatter Baby e o Baby Cry Insights podem te ajudar a desvendar esses mistérios. Conforme dados coletados pelo próprio aplicativo, cerca de 45% dos choros de bebês é causado por algum tipo de dor que eles estejam sentindo. Nos Simpsons, nós vemos vários episódios nos quais a Maggie, mesmo sendo um bebê, consegue se comunicar com um adulto. E há até mesmo um episódio no qual ela utiliza uma arma de fogo para atirar no Sr. Burns. Vamos esperar que pelo menos essa previsão não chegue a se realizar. E você? Diz aí, qual dessas previsões dos Simpsons você gostaria de ver se tornando realidade no futuro? Qual outra previsão você se lembra de já ter visto no desenho e que acabou ficando de fora deste vídeo? Não deixe de comentar e até a próxima.